Olá pessoal, aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo. Ele vai voltar um pouco no tempo, já que já estávamos bem à frente, mas agora verificando a Idade Média lá no Oriente Médio e também na parte oriental do antigo Império Romano. Nós vamos falar hoje do Islamismo e do Império Bizantino. Bem, pessoal, o islamismo vai se desenvolver lá na chamada Península Arábica, que é uma região extremamente desértica e, consequentemente, tem uma pequena oferta de água. E isso acabou dificultando a sedentarização dos povos que ali estavam, tornando as regiões de oásis permanentes como formas de, aos poucos, sedentarizarem algumas pequenas tribos, o que permitiu a formação das principais cidades da Arábia. Por causa dessa pouca oferta de água, consequentemente, nós temos uma maioria dessa população sendo caracterizada como povos nômades ou seminômades, e isso acabou prejudicando muito a criação e a unificação de laços políticos, sociais e econômicos. Entre essas raras cidades, pessoal, nós podemos citar a mais importante delas, que era a cidade de Meca. Lá tínhamos o templo religioso dos islâmicos na época, que compunha todas as divindades em que eles acreditavam naquela época. Essa região, chamada de Caaba, era onde os árabes literalmente tinham a capacidade de adorar os seus deuses e se purificarem dos pecados através da chamada Pedra Preta. Meca rapidamente se tornou um centro comercial, impulsionada pela crença nessa pedra, que levava inúmeros visitantes todos os anos. Por isso, a tribo que dominava Meca, os chamados Quraishitas, era literalmente a tribo árabe mais rica naquela época. Foi nesse mesmo momento e entre essa tribo que lá no ano de 470 nasce a figura de Maomé. Maomé, viajando pela Arábia, percebe que os árabes eram um povo muito numeroso, mas muito fraco, porque não tinha nenhuma unidade. Do ponto de vista histórico, Maomé vai se inspirar no chamado monoteísmo judaico e cristão para criar uma religião monoteísta árabe, cujo objetivo era dar a unidade que esse povo não tinha. Do ponto de vista religioso, a religião é fruto da revelação que Alá faz a ele, tornando-o seu profeta. Já o Alcorão, que é o livro sagrado para os muçulmanos, estão relacionados todos os dogmas e as principais práticas e mandamentos dessa religião. Por causa de suas pregações, Maomé termina se chocando com os interesses comerciais dos Quraishitas, passando a ser perseguidos por essa tribo. Por causa disso, Maomé acaba saindo em fuga da cidade de Meca e vai em direção à cidade de Medina, lá no ano de 622. Recebendo o apoio dos comerciantes em Medina, Maomé terá condições de difundir sua religião e, além disso, vai combater as chamadas caravanas de Meca, prejudicando seu comércio e a sua economia. Contando com milhares de adeptos, inclusive na cidade de Meca, Maomé invade essa cidade, destrói os deuses da Caaba, mas preserva a Pedra Preta por este ser o único símbolo de unidade entre todos os árabes. Ao conservar esse símbolo religioso, Maomé vai passar a contar também com o apoio dos Quraishitas, fazendo com que a tribo mais forte da Península Arábica se junte à cultura islâmica. No ano de 632, Maomé morre e a partir daí sua religião vai ser difundida pelos califas, que vão levá-la para o Oriente Médio, o norte da África e no início do século VIII invadem a Península Ibérica. Os árabes, galera, vão permanecer cerca de 800 anos na Península Ibérica. Para quem não sabe, a Península Ibérica seria ali a região da Espanha e de Portugal. Durante esse período, eles vão introduzir uma série de conhecimentos dentro do mundo europeu, como a pólvora, o papel, a bússola, além de grandes melhorias na cartografia, na matemática e nas técnicas de navegação. Por isso, após dominar a Península Ibérica, eles vão partir para a conquista de novos territórios dentro da Europa, invadindo a França.
Entretanto, eles serão derrotados pelos francos, comandados por Carlos Martel na Batalha de Poitiers, lá no ano de 732. Essa batalha vai demonstrar à Igreja Católica a importância desses francos e desta forma ficava claro que quanto mais forte esse povo fosse, mais a Igreja Católica estaria protegida do avanço dos árabes, o que mais tarde, como nós vimos anteriormente, iria permitir o desenvolvimento do Império Carolíngio. O processo de expansão islâmica, pessoal, tornou-se bastante intenso, principalmente após a morte de Maomé. Graças aos chamados califas, lá a partir de 634, quando o profeta Muhammad ou Maomé faleceu, nós temos uma formação do que seria chamada civilização islâmica. Ela que vai florescer de fato durante o século VII d.C., expandiu-se inicialmente por toda a região do Oriente Médio. Em seguida, rumou em direção ao norte da África, ao sul da Europa e ao centro do Império Bizantino, na região que hoje compreende a Turquia. Esse processo inicial da expansão islâmica, entretanto, só se tornou possível com a unidade e a disciplina religiosa proporcionada pelas doutrinas do profeta Maomé. A sua morte garantiu que seus sucessores ficassem também encarregados de continuar a propagação da fé islâmica. Foi nesse contexto que apareceram as duas principais dinastias responsáveis por esse processo de expansão, a dinastia dos Omíadas e dos Abássidas. O título para sucessor do profeta era chamado de Califat Rasul-Allah, que significa literalmente o sucessor do profeta de Deus. Esse califa, portanto, estava investido de uma legitimidade política e religiosa para governar o povo muçulmano. Abaixo dele tínhamos o vizir, que era visto como o primeiro-ministro de todo o império, que era auxiliado pelos emires, líderes das províncias que fragmentavam o império, e pelos cadis, que eram responsáveis por aplicar a justiça nas cidades a partir lá dos mandamentos do Alcorão. Já a cultura árabe envolve tradições, idiomas e costumes de povos que são originários dos territórios do Oriente Médio, da África Setentrional e Ásia Ocidental. Igualmente, a cultura árabe é um conceito independente da religião, pois engloba também povos muçulmanos, judeus, cristãos e pagãos. Se considerarmos ainda apenas os países da Liga Árabe, formada lá em 1946, são ao menos 300 milhões de pessoas que fazem parte dessa cultura. Ainda sobre a cultura árabe, é importante dizermos que esse povo foi criador e transmissor ao mundo ocidental de vários conhecimentos de navegação que permitiram avanços notáveis como a bússola e o astrolábio. Além disso, os alquimistas foram os precursores da química moderna e a eles é atribuída a descoberta do álcool, por exemplo. Os matemáticos foram igualmente importantes, de onde herdamos várias noções que ainda são aplicadas até hoje, como a noção dos algarismos arábicos, a álgebra e o conceito do zero, que foi algo importado lá da Índia. Já outra civilização que o capítulo traz para nós se trata do Império Bizantino. O Império Bizantino ele vai nascer, ser gerado a partir da divisão do antigo Império Romano lá no ano de 395 d.C. Basicamente surgiram duas partes, o Império Romano do Ocidente, que é aquele que nós acompanhamos a sua fragmentação, a invasão dos reinos bárbaros, etc. E o Império Bizantino ele vai ser formado a partir do Império Romano do Oriente, tendo como capital a cidade de Constantinopla. A cidade de Constantinopla, antes denominada Nova Roma, em espelho a Roma que existia lá na Península Itálica, foi fundada por Constantino no ano de 330, no local onde existia a colônia grega de Bizâncio, que hoje é a cidade de Istambul. Lá na região entre a Europa e a Ásia, na passagem do Mar Egeu para o Mar Negro. Essa cidade era protegida por muralhas enormes e cercada por água por 3 lados, então fez com que essa cidade sobrevivesse a sucessivas invasões bárbaras durante toda a Idade Média. O
O principal imperador da civilização bizantina seria Justiniano, nascido em 527 e que faleceu em 565. O seu governo é basicamente visto como o momento de maior esplendor do Império Bizantino. Enquanto que no Ocidente, durante a Alta Idade Média, o Império Romano era devastado pelas invasões de diversos povos, como nós falamos, Justiniano ele conseguiu manter a unidade do Império Romano do Oriente, que compreendia a Península Balcânica, ali a região da Grécia, a Ásia Menor, a Síria, a Palestina, o norte da Mesopotâmia e o nordeste da Ásia. Foi também Justiniano responsável pela temporária reconquista de grande parte do Império Romano do Ocidente, incluindo a cidade de Roma. Justiniano, que era filho de simples camponeses, chegou ao trono garantindo que tanto ele quanto a sua esposa Teodora exercessem diversos papéis na administração do império, fazendo com que várias das decisões fossem tomadas com o consentimento de Teodora. Politicamente, a grande façanha de Justiniano vai ser organizar as leis do império. Ele se encarregou literalmente de uma comissão de juristas de elaborar o chamado Digesto, que é uma espécie de manual de direito destinado aos estudantes, que foi publicado lá no ano 533. Nesse mesmo ano, também foram publicadas as chamadas Institutas, que eram basicamente os princípios fundamentais do direito romano. Ambos acabaram formando no ano seguinte o chamado Código de Justiniano. As grandes obras desse imperador foram, na verdade, uma compilação das leis romanas que existiam desde o período da República até a formação do Império Romano. Mais tarde, elas foram reunidas em uma única obra chamada Codex Justinianus, que mais tarde passou a se chamar Corpus Juris Civilis, ou Corpo do Direito Civil. Retornando um pouco sobre a cidade de Constantinopla, basicamente ela era o centro de todo o comércio ocasionado lá entre a passagem do Ocidente para o Oriente. Basicamente, Constantinopla estava em uma situação geográfica extremamente privilegiada, onde basicamente todos os comerciantes que passavam de um lado para o outro circulavam nessa cidade. Basicamente, a cidade possuía diversas manufaturas, como as de seda, e um comércio extremamente desenvolvido. Já Justiniano procurou utilizar a religião para manter esse império vasto e manter também uma passividade entre o mundo oriental e ocidental. Procedeu também com a construção da Catedral de Santa Sofia, lá entre os anos de 532 e 537, um monumento arquitetônico no estilo bizantino, voltada para a expressão da fé cristã, com a sua enorme cúpula central apoiada em colunas que terminam em capitéis ricamente trabalhados. É importante nós notarmos que o cristianismo basicamente predominou em todo o Império Bizantino, embora tenha se desenvolvido de uma maneira completamente diferente daquela igreja que nós conhecemos no lado ocidental. O imperador passou a ser considerado o principal chefe da igreja. Desprezavam as imagens, a idolatria e podiam adorar apenas a figura de Deus, cuja imagem em si também não poderia ser reproduzida. As imagens eram denominadas ícones, levando os bizantinos a um movimento de destruição conhecido como a iconoclastia. Questionando os dogmas cristãos pregados pelo clero que seguia o Papa lá de Roma, deram origem a algumas heresias, que na prática eram correntes doutrinárias que discordavam completamente da interpretação cristã que nós estamos habituados. Essas diferenças existentes entre o Ocidente e o Oriente geraram uma série de disputas pelo poder papal e o imperador, o que acabou culminando na divisão da Igreja Católica lá no ano de 1054, criando uma cristandade ocidental, chamada de Igreja Católica Romana, e outra oriental, chamada de Igreja Ortodoxa. Essa Igreja Ortodoxa, em vez de ter um Papa, passava a ser chefiada pelo Imperador. Esse evento ficou conhecido como o Cisma do Oriente e fez com que essa Igreja Católica permanecesse dividida até os dias de hoje.
Sobre a cultura bizantina, apesar de refletir profundas influências romanas, sofreram também influências de outras culturas, principalmente da cultura helenística. Eles adotaram o grego como idioma oficial lá no século III, por volta dos anos 400, e mantiveram constantes as relações com os povos asiáticos, além de vivenciarem a invasão persa e posteriormente o assédio lá dos islâmicos. A arte que foi produzida nesse momento acabou sendo um pouco uma miscigenação cultural, reflexo de uma miscigenação cultural entre esses vários povos, o que fez com que se diferenciasse bastante de toda a cultura cristã católica voltada lá para uma postura teocêntrica. Apesar do Império Bizantino ter sucedido várias invasões e conseguido sobreviver por tanto tempo, ao contrário lá do Império Romano, que sucumbiu rapidamente, a estabilidade desse império esteve apenas garantida durante o auge do governo de Justiniano lá no século VI. Após a sua morte, iniciou um longo período de decadência imperial. As dificuldades econômicas cresceram bastante, principalmente pelas disputas entre os árabes, entre os búlgaros e mais tarde pelas consequentes invasões do Império Persa e Turco-Otomano, fazendo com que o Império Bizantino passasse mais de 5 séculos literalmente perdendo cada vez mais as suas fronteiras. Entre os povos que eu mencionei, os que realmente garantiram o fim desse império foram os turcos otomanos, que lá por volta do século XIV, dos anos 1300, eles acabaram tomando a Península Balcânica, reduzindo o império literalmente apenas à cidade de Constantinopla. Então o predomínio econômico das cidades italianas ampliou o enfraquecimento bizantino, lá com o processo das cruzadas, fazendo com que o império chegasse ao seu fim lá no ano de 1453, quando o sultão Maomé, líder lá do Império Islâmico, destruiu completamente as muralhas da cidade de Constantinopla, garantindo a sua dominação. Constantinopla, a partir desse momento, passou a ser chamada de Istambul e, ao ser integrada dentro do Império Islâmico, tornou-se a capital desse império. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixe de comentar aí qualquer dúvida que tenha surgido durante a aula, tá certo? E para casa, eu quero que vocês façam as atividades lá nas páginas 16 e 17 do livro 1B, beleza? Desejo a todos uma excelente semana, um grande abraço e até mais.